Em uma cena que encontramos Diógenes à porta de um bordel, proclamando com voz firme: uma bela cortesã é como mel envenenado. Sua voz ecoava, e os homens que se dirigiam à casa jogavam-lhe uma moeda ou duas na tentativa de silenciá-lo. No entanto, o que aconteceu a seguir é verdadeiramente intrigante. Com sua paciência recompensada, Diógenes acabou por juntar dinheiro suficiente para entrar no próprio bordel que criticava. Mas por que Diógenes, o filósofo renomado, se envolveu em tal comportamento? Quando confrontado sobre seu eterno hábito de pedir esmolas e sua aparente contradição, ele respondeu com uma dose de ironia: eu ensino a virtude da generosidade. No entanto, suas palavras provocaram desdém, especialmente de ninguém menos que o grande filósofo Platão, que, olhando para Diógenes, comparou seu comportamento a um cão de rua, considerando-o inadequado para alguém que se autodenominava filósofo. A resposta de Diógenes, um sorriso desafiador e a afirmação que alegava que Platão não vivia de acordo com seus próprios princípios filosóficos. A resposta de Platão foi inesperada. Com um olhar desaprovador, ele admitiu, pelas adivinhações: você está certo, ao menos desta vez. Diógenes, sempre perspicaz, respondeu com um sorriso irônico: pode até ser, mas ao menos afiei meus dentes na filosofia. Diógenes de Sinope, ou Diógenes, o Cínico, nasceu em 412 em Si, nas costas do Mar Negro, na colônia grega de Sinope. Sua vida desafiou as convenções sociais, e ele se tornou uma das figuras mais intrigantes e controversas da filosofia. Sua filosofia foi marcada pela exclusão de confortos materiais, vivendo na pobreza e desprezando normas sociais convencionais. Carregava apenas o essencial, abandonando qualquer posse supérflua, inclusive habitando um barril. A busca incessante de modificações e sua recusa em aceitar as normas sociais feitas por Diógenes, um dos pioneiros do cinismo, uma escola filosófica que questionava o sentido da virtude, da felicidade e do propósito da vida. Sua vida e suas palavras exigem que continuem a nos inspirar a questionar nossas próprias opiniões. Como fundador da escola filosófica do cinismo, Diógenes desafiou as figuras poderosas e influentes de sua época, incluindo zombar de filósofos renomados como Platão, e desafiar as normas sociais convencionais. Através de suas palavras e ações, ele questionou as noções tradicionais de virtude, felicidade e o verdadeiro propósito da vida. Seu pensamento, por vezes controverso e provocativo, convidava a reflexão e a análise de nossas opiniões e valores próprios. Nesta apresentação, vamos explorar as anedotas e os ensinamentos de Diógenes, o médico, mergulhando na filosofia desafiadora e rebelde que o caracterizou. Vamos descobrir as ideias subversivas que definiram esse notável filósofo grego, e sua busca incessante pelas ocasionais. Mesmo em meio às adversidades, Diógenes permaneceu firme, como quando andava descalço na neve durante o inverno, e se enrolava na areia quente no verão, fortalecendo-se contra o desconforto. Quando questionado se estava exagerando, ele respondeu com seu humor característico: sou como um maestro de coral, que precisa elevar a voz acima dos outros para alcançar a nota certa. A vida e a filosofia de Diógenes continuam a inspirar aqueles que buscam desafiar convenções, questionar o status quo e explorar a inovação, em um mundo complexo e em constante mudança. Depois de colher figos e encher o saco, Diógenes foi abordado por um estranho na estrada, que o alertou para não tocar na fruta, alegando que um homem havia se enforcado na árvore, acreditando que ela estava amaldiçoada. Diógenes, implacável, cravou os dentes num figo que segurava na mão, como se estivesse extraindo veneno de uma ferida, proclamando corajosamente: assim, eu purifico a árvore. Os espectadores atônitos observaram com admiração, enquanto Diógenes continuava seu caminho. Quando questionado sobre a diferença entre a vida e a morte, Diógenes respondeu: não há diferença. Então, por que ele escolheu permanecer nesta vida? Ele explicou que a diferença era realmente insignificante. Muitas vezes, ao pedir esmola, as pessoas que passavam cuspiam em Diógenes, ao que ele simplesmente enxugava o rosto com a manga. Quando ridicularizado por seu comportamento passivo, Diógenes respondeu: se os homens suportam se molhar no mar para pegar uma mera sardinha, eu não deveria suportar ser molhado para conseguir meu jantar? Um provocador na multidão questionou o valor da filosofia, perguntando por que se preocupar em viver dessa maneira.
Diógenes respondeu: se viver corretamente não o incomoda, então por que se preocupar? Certa vez, estrangeiros em Atenas pediram a Diógenes que apontasse o grande filósofo, referindo-se a Platão. Diógenes, com sua maneira característica, conduziu-os à parte mais deserta da cidade e, gesticulando para o ar vazio como se fosse uma apresentação formal, declarou: apresento-lhes o grande filósofo, Platão. Poucos discípulos de Diógenes possuíam resistência física e mental para se tornarem cínicos. Um deles, em particular, deixou o círculo, mas não antes de implorar a Diógenes um de seus livros. Diógenes, com sua maneira direta, repreendeu-o, afirmando: certamente, você não preferiria figos pintados a figos reais, enfatizando o valor da sabedoria prática sobre o mero conhecimento escrito. Não negligencie a prática genuína da sabedoria, e fique satisfeito com o que está meramente escrito, enfatizava frequentemente Diógenes. Certa ocasião, perguntaram-lhe por que aceitava dinheiro das pessoas para demonstrar como deveriam gastá-lo. Em resposta, Diógenes contou um incidente quando estava prestes a entrar no teatro no momento em que todos os outros estavam saindo. Quando questionado sobre seu comportamento incomum, ele afirmou com segurança: a oposição tem sido meu modo de vida. É o que tenho feito durante toda a minha vida. Quando questionado sobre a origem de sua grande pobreza, Diógenes atribuiu-a com um moral muito trabalho. Ele tinha um conselho único para os ricos, aconselhando-os a evitar todos os luxos da vida porque, na sua opinião, o dinheiro custa muito caro. Na sua perspectiva, um homem rico era muito mais pobre do que um homem pobre, e quando lhe pediram para explicar este paradoxo, ele simplesmente respondeu: porque a pobreza é a única coisa que o dinheiro não pode comprar. Um dia, um célebre atleta entrou triunfalmente na cidade após um jogo de sucesso, e, ao ser carregado pelas ruas, não pode deixar de ficar cativado pelas muitas mulheres bonitas entre os espectadores. Diógenes, sempre rápido em comentar, comentou: olhe para o nosso valente Vitor, observando seu grande interesse por cada garota que via. Num dia claro, Diógenes passeava pelo mercado, fazendo observações espirituosas e instigantes sobre a natureza humana e a sociedade. Segurando bem alto uma lanterna acesa e parecendo estar em busca de alguma coisa, Diógenes atraiu o espanto dos espectadores. Quando questionado sobre seu comportamento incomum, ele respondeu com sua sagacidade característica: estou em busca de um homem honesto. Ele lançou um olhar penetrante sobre aqueles ao seu redor e, com um melancólico encolher de ombros, virou-se, expressando sua decepção, dizendo: chamei homens. Durante uma discussão séria no Cranium, Diógenes reconheceu que ninguém lhe prestava atenção. Em resposta, ele iniciou uma exibição animada, assobiando e dançando para capturar o foco. A multidão imediatamente se reuniu em torno dele. Diógenes, não impressionado com o espetáculo, repreendeu-os, afirmando: tolos, vocês estão mais interessados neste espetáculo frívolo do que em parar para prestar atenção à sabedoria. Enquanto estava imerso até os joelhos em um riacho e lavava legumes, Diógenes encontrou Platão se aproximando. Platão brincou: meu bom Diógenes, se você soubesse cortejar reis, não precisaria lavar vegetais. A isso Diógenes respondeu: se você soubesse lavar vegetais, não teria que cortejar reis. Ao passar por um riacho, Diógenes notou uma criança bebendo água com as mãos em concha, e comentou sobre sua simplicidade, dizendo: esta criança me superou em simplicidade. Jogando a xícara de lado, um jovem que pensava em se casar buscou sabedoria em Diógenes. Ele perguntou: devo me casar? Diógenes, conhecido por sua franqueza sem filtros, respondeu: o casamento é muito cedo para um jovem. O jovem, ansioso por aprender mais, perguntou: então devo esperar até ficar velho? Diógenes, permanecendo consistente, respondeu: não, o casamento é tarde demais para um homem velho. Intrigado, o jovem insistiu: então o que devo fazer? Eu amo a garota. Diógenes, com sua franqueza característica, observou: o amor é um luxo que ninguém pode pagar, exceto aqueles que não têm nada melhor para fazer. O jovem persistiu: então, o que deveríamos fazer? Diógenes, com uma pitada de ironia, declarou: buscando a liberdade. A busca pela liberdade não pareceria tão desafiadora se o fascínio das nossas prisões autoimpostas não fosse tão atraente.
Você está sugerindo que a verdadeira liberdade equivale à solidão? Afinal, chegamos sozinhos a este mundo e, no final das contas, partimos sozinhos. Então, na grande jornada da vida, por que deveríamos evitar abraçar a nossa solidão? Não é a existência que é terrível, mas sim a existência acorrentada. Certa vez, alguém perguntou a Diógenes como reconhecer um homem sábio. Em resposta, Diógenes ficou mais ereto, a mão acariciando graciosamente a barba. Quando questionado sobre seu pesadelo mais terrível, ele compartilhou: acordar em um palácio, enquanto todos os outros residem em barris. Diógenes, que já havia andado de costas na ágora, demonstrando sua indiferença às zombarias e ao ridículo que o cercava, fez uma pausa quando reuniu uma audiência considerável. Ele declarou corajosamente: vocês acham divertido meu andar para trás, mas continuam vivendo suas vidas de pernas para o ar. Ele fez uma pergunta instigante: você pode facilmente alterar o curso de sua existência? Com isso, ele se virou e seguiu na direção convencional. Ao refletirmos sobre a história, descobrimos em Diógenes uma voz dissidente, uma personificação da liberdade. Seu legado serve como inspiração duradoura para pensadores, rebeldes e sonhadores de todas as gerações. Prestemos homenagem a Diógenes, o cínico, o homem que escolheu viver num barril e desafiar as convenções sociais. Que seu espírito inflexível de rebelião e sua busca incansável pela verdade acenda as chamas da investigação e da introspecção dentro de nós. Gratidão a você por se juntar a nós nesta odisseia pela vida e filosofia de Diógenes.